Então, meus irmãos, nós precisamos entender algo muito profundo aqui, né? Nós precisamos entender que grande parte da nossa deficiência em entender a evangelização e discipulado como algo intrínseco à nova criatura, como algo inato à nova criatura, é em não vermos graça na renúncia. Nós não vemos, nós estamos numa geração que busca conforto, que busca comodidade, que nós não vemos mais o sofrimento, a renúncia, a abnegação como instrumentos pedagógicos, mas também instrumentos necessários para nos dar sensibilidade. Então, entenda, num certo sentido, ninguém vai buscar sofrimento, mas também ninguém vai desprezar o sofrimento. Quando nós sofremos por pregar a Cristo e viver para Cristo, nós não buscamos o sofrimento, né? Não é sadomasoquismo, não é isso, mas nós não desprezamos aquilo que temos que fazer por saber que um dos efeitos colaterais ou uma das respostas é o sofrimento. Mas nós não buscamos sofrimento, mas é nesse sofrimento que nós experimentamos a dependência, em que nós somos sacudidos para nos mostrar que nós não estamos no nosso mundo, porque no nosso mundo haverá sofrimento? Não. Haverá choro? Não. Haverá lágrimas? Não. Então, obviamente, nós não estamos nele. Nós ainda aguardamos. Então, o sofrimento é pedagógico. O sofrimento, a renúncia, a abnegação, a perseguição sempre fez parte do povo de Deus. Porque nós vemos hoje cada vez mais crentes frouxos, crentes moles, crentes mimados. A pandemia está aí para revelar o quanto quantos crentes estão arraigados nesse mundo. Quantos que abandonaram igrejas, que deixaram pastoreio, que deixaram corpo, por causa de estarem arraigados nesse mundo, por causa da busca pelo conforto. Então, quantos, meus irmãos? Nós estamos numa geração muito fraca. Nós estamos vivendo uma cristandade muito fraca, muito débil, muito tola, por nós não colocarmos no nosso cardápio de nutrição o sofrimento, a perseguição, a abnegação e a renúncia. E isso faz com que nenhum de nós chegue sequer a pensar em ser missionário. Absurdo! Se eu não evangelizo nem os meus parentes, nem na minha escola, quanto mais missões transculturais. Isso é absurdo! Porque isso faz com que a nossa ambição para o evangelho seja pouquíssima, irmãos. Parece coisa de outro mundo. Nós estamos tão confortáveis, nós estamos tão bem adaptados, nós estamos tão bem no nosso consumismo espiritual, tão bem, que esse é um assunto que ninguém se fala. Mas isso só mostra a falta de ambição quanto ao evangelho. Nós somos resultado da ambição de cristãos. Aqueles que romperam barreiras, nós somos resultado disso. Nós somos resultado disso. Aqueles que não deixaram de cumprir a missão por causa do sofrimento, da perseguição, da renúncia, da angústia, da abnegação. Não! Mas isso parece muito longe de nós. É por isso que a adoção é algo tão absurdo para o meio cristão. Ninguém pensa na adoção como um resgate do mundo das trevas. Ninguém pensa. Ninguém pensa que parte de uma batalha espiritual é cuidar de órfãos que são potencialmente e provavelmente instrumentos na mão de Satanás para forjar uma sociedade imoral, perversa e contra o Senhor. Ninguém pensa nisso. Nós só pensamos nisso ou por causa de doença, infertilidade, isso é verdade, né? Ou nós pensamos que isso é reservado a uma casta de espiritualidade superior. É impressionante como as pessoas dão um tapinha nas nossas costas e dizem como vocês têm coragem, como vocês são abençoados. Não. A gente faz isso morrendo de medo. Muito, mas muito mesmo. Mas o medo, ele não nubla a fé. Porque nós somos cristãos, né? Ser cristão é isso. Ser cristão é ter medo, mas ter uma fé ainda maior. É uma dependência ainda maior. Isso é ser cristão. É o medo que nos coloca aos pés do Senhor.
Então, aí quando nós pensamos em adoção, já vem o absurdo do absurdo, porque nós não vemos a renúncia como uma luta a ser travada para a edificação do reino e para ganhar almas. Nós não vemos como campo missionários essas estruturas de orfanatos e abrigos, ou da rua, de meninos e meninas que estão jogados na rua. Nós não vemos a adoção como uma evangelização e um discipulado mais duradouro e intenso. Nós não vemos isso. Falar isso em igrejas é o suprassumo do absurdo, porque isso causará um desconforto intenso e duradouro, algo que já é preterido, algo que já é renunciado na evangelização. Olha, se eu já não evangelizo e não discipulo, porque isso requer de mim o que eu não estou disposto a dar, quanto mais a adoção. Então tudo parte, meus irmãos, da renúncia. Tudo. Tudo parte de você se considerar inferior aos outros e os outros superiores a você. Quantas vezes Paulo fez questão de expor a sua indignidade? A sua pequenez? Quantas vezes? E foi numa intensidade, decrescente. Quantas vezes? Mais e mais ele se considerou inferior. Até o ponto de dizer que era o pior de quem? Dos pecadores. Pior dos pecadores. O que é que tem abaixo de pecadores? Sou o pior dos pecadores. E quanto mais ele percebia isso, mais ele via o valor, o glamour, a dignidade, a honra de viver uma vida tão indigna a serviço de um rei completamente digno. Mais ainda. Agora, quando nós nos colocamos como senhores, como reis, como autoridades, como dignos, aí qualquer atividade é inferior para nós. Qualquer atividade é inferior para nós. Pregar não. Uma conferência eu prego. Não, quero um ensino eu faço. Da aula de EBD eu dou. Mas isso daí se exigir que eu não possa comprar roupas para mim, se exigir que eu não troque o meu carro, que eu não reforme a minha casa, que eu não como uma pizza, se exigir que eu não tenha o descanso, que eu não assista um filme, se exigir que eu não tenha relacionamentos mais de entretenimento, aí é demais. Aí é tirar muito de mim. Muito, né? Então, meus irmãos, nós precisamos realmente entender quem nós somos e que a nova vida que nós recebemos não foi dada para nós. Não foi. Nós precisamos realmente compreender isso. Isso é tão simples. Eu não estou falando nenhum tema complexo, de teologia, nenhum. Eu estou me prendendo à terminologia da conversão. Nascer de novo. Conversão. É seguir outro caminho, não é o mesmo não. É morrer para o velho mundo e nascer para a novidade de quê? Mas se você faz as mesmas coisas que você fazia quando era ímpio, que novidade é essa? Se você tem as mesmas ambições, os mesmos anseios, os mesmos medos, o seu medo é de não ser digno de sofrer por Cristo. Esse é o maior medo que nós devemos ter. A ponto de quem faz isso hoje é o suprassumo da piedade, é o suprassumo da espiritualidade. Não. Todo cristão deve entender isso. Todo cristão deve entender que é tão indigno, que o trabalho mais escondido e mais simples do reino é a sua maior dignidade. Maior dignidade. Aqui nós temos estruturas que tentam fomentar isso. Apesar de serem muito difíceis de serem mantidas, como a zeladoria da igreja. Aquele que não serve no anonimato não está apto para servir em público. Isso é algo que tem que ser aprendido. Ou vocês acham que a gente faz grupo de irmãos para limpar a igreja somente porque quer economizar dinheiro? Não. Não é mesmo. Não é mesmo, de forma alguma. De forma alguma.
Tudo é muito bem intencionado, irmãos, muito bem. Então nós temos que entender muito bem, irmãos, se nós não estivermos prontos, dispostos, decididos, não espere o sentimento nascer não, para renunciar. Agora, Senhor, me dá o desejo de renunciar. É uma decisão, irmãos, fruto de uma compreensão. E toda mudança causa medo, toda mudança causa apreensão. Às vezes eu faço uma rima, né? Fica legal. Mas toda mudança causa isso, não causa? Toda mudança. Todo mundo sabe disso. Palestrantes motivacionais, cursos de autoajuda, todo mundo sabe disso. Mudança causa apreensão, medo. Todo mundo sabe disso, todo. Por que vai ser diferente? É porque nós buscamos conforto. E mudança é desconfortável. Então nós não mudamos. Então, renúncia é a palavra. Renúncia. Nós precisamos refletir sobre isso. A gente aprendeu a entender que se sentir bem é estar bem com Deus. Nós estamos bem com Deus quando nós estamos nos sentindo bem, quando nós estamos em paz, quando estamos sem luta, sem desconforto, aí nós estamos bem com Deus. Isso é mentira, irmãos. É estratégia de Satanás. É muita mentira mesmo. Então nós precisamos entender isso muito bem, não é?